Oi! Muitos de vocês não sabem, mas eu sou um grande fã da franquia Pokémon. Pra mim, é um dos melhores jogos, porque simplesmente você pode zerar ele e continuar jogando ele, caçando lendários, shinies e reenfrentando os líderes de ginásio. É bom quando você termina o jogo, você consegue voar de um lado pro outro como se não fosse nada. Sair por aí explorando, enfrentando ginásios, enfrentando líderes, é simplesmente uma tarefa incrível e recompensadora, principalmente com as insígnias. Mas recentemente eu percebi que o jogo é muito fácil. Claro, não eram todos os jogos que eram tão fáceis assim. Alguns tinham um bom nível de dificuldade, principalmente o Diamond Pearl, onde tinha a Cynthia. Essa maldita mulher fez enfrentar a Liga Pokémon umas 3 vezes, filha da... Mas, deixando meu ódio de Diamond Pearl de lado, vamos seguir em frente. Bom, existe basicamente um modo que é o modo competitivo de Pokémon. É como se fosse um modo ranqueado. Mas não aquele modo ranqueado. Aquele a gente não fala sobre. Eu tô falando de um modo onde existem competições gigantes pelo mundo todo e pessoas ganham dinheiro e tem que seguir uma coisa chamada meta. Então me passe esse controle porque eu também quero brincar. Mas que pra que eu chegue à vitória, eu preciso de um time. Então vamos ir atrás, pesquisar no Google como montar um time. Bom, aqui está, então vamos lá e... meu Deus... Eu sei que parece muita coisa, mas por incrível que pareça, a comunidade de Pokémon competitivo é muito acolhedora. Então, existem muitos vídeos e tutoriais aí ensinando coisas básicas, desde IVs, EVs, stats, itens, moves e habilidades, entre outros, que são coisas básicas que as pessoas têm que saber para montar o seu time. Então, eu decidi dar uma rushada nesses vídeos, principalmente o do Luba, e eu também andei acompanhando o Wolf BGC. Esse cara é tão bom, mas tão bom, que ele foi campeão mundial e além disso ele montou o próprio ginásio, na vida real. Isso é verdade, tá? Pode até acompanhar lá no canal dele. Esse cara é muito bom pra acompanhar. Mas calma lá, a gente só tá começando. Eu tava indo atrás de um time que fosse bastante equilibrado. Eu queria Pokémons que fossem meta e que fossem realmente fortes no cenário atual, e Pokémons que eu realmente gostasse, independente da sua categoria, se eles eram muito usados ou pouco usados, ou se eram fortes ou se eram fracos. Eu só queria poder usar eles dentro do competitivo. Depois de um tempinho, eu percebi que eu não conseguia fazer isso sozinho. Então eu chamei meu amigo Tilly pra me ajudar a escolher alguns Pokémons para esse time. E esse aqui foi os que a gente escolheu. O primeiro a ser escolhido não foi um dos meus favoritos, mas é um Pokémon muito forte no meta atual. E ele foi o Garchomp. Com a sua tipagem dupla, Dragão e Ground, ele tem uma boa pool de moves. Earthquake, um ataque em área destrutivo, Protect, para dar aquela parada no jogo, Sword Dance para buffar o ataque e Dragon Claw como ataque físico do tipo dragão. Os status de Garchomp são voltados para ataque e super velocidade, ou seja, ele vai ser super rápido, vai atacar primeiro e vai dar muito dano. O único problema com Garchomp é se o inimigo tiver Trick Room ou Tailwind, que são bem fortes e moves muito comuns. Basicamente, o que esses movimentos fazem é trocar a ordem dos Pokémons que vão atacar primeiro dos que vão atacar depois. Basicamente, isso vai atrapalhar muito o nosso Garchomp. Então, ele vai precisar de uma mãozinha. E nada melhor do que um dos melhores suportes do meta atual de Pokémon, Among Us. Among Us nada mais é do que um dos melhores suportes para se ter no seu time. Com a tipagem dupla, Grass e Poison, ele tem muitos moves que vão ajudar muito no suporte, principalmente Spore, que é um dos melhores moves para ele. Como ele tá aqui para ser um suporte, eu fiz ele um pouquinho mais parrudo, para ele ficar mais tempo em campo. Como eu mencionei antes, o meu amigo Tilly estava me ajudando, então eu deixei ele escolher um dos Pokémons favoritos dele para fazer parte desse time, e o que ele escolheu foi o Sylveon. Não é uma das minhas Evolutions favoritas, mas como ele é do tipo único fada, vai ser realmente útil no meta atual de tanto dragão que tem. E usando essa build de Hyper Voice e Calm Mind, ele vai se tornar um dos melhores Special Attacks do nosso time, então vai ser incrivelmente útil. Ele está voltado a ataques especiais para dar muito dano no Hyper Voice junto com o Calm Mind. Indo pro próximo, esse aqui é um dos meus favoritos, e é o Torkoal. Além de ser um dos meus Pokémon favoritos, ele pode aprender um dos movimentos chamado Eruption. Eruption pode ser aprendido por alguns Pokémons do tipo fogo e mais principalmente Groudon. Groudon, o Pokémon lendário. Um de muitos Pokémons que liderou o meta de Pokémon por muito tempo. Então isso é um bom sinal e pode acreditar. Voltado especialmente para Special Attack, ele vai ser o nosso plano B para caso o inimigo tenha alguma coisa como Trick Room. E pensando nisso como planos B, a gente precisa de um plano B caso o Garchomp seja morto.
Então, eu escolhi o Hydreigon. Sendo do tipo duplo, Dark Dragão, ele pode aprender muitos movimentos interessantes para se usarmos em batalha. Como por exemplo, o Dacon Meteor, que é um dos moves incrivelmente fortes dos tipos dragão. Apesar dos tipo Fada serem um problema estrondoso pro Hydreigon, ele vai dar muito dano e vai poder eliminar ameaças muito facilmente. Eu tava sentindo que o nosso time tava indo muito bem. Apesar de não ter nenhum conhecimento sobre montagem de times ou equilíbrio, vista balanceado, alguma coisa, eu realmente senti que eu tava mandando bem nesse time aqui. Mas ainda faltava alguma coisa nele. Então, eu escolhi o meu Pokémon favorito, Scizor. Eu realmente queria usar o Scizor no meu time, mas com a sua tipagem dupla Bug e Steel, ele tem muitos problemas com Pokémons do tipo Fogo. E Pokémons do tipo Fogo estão realmente presentes em muitos times por aí, desde Amarouge, Arcanine ou Talonflame. São bem comuns por aí. Mas tem uma coisa que recentemente chegou ao Pokémon que muda isso. Imagina a seguinte situação. Scizor está enfrentando um Arcanine. Scizor é do tipo duplo, Bug e Steel, e Arcanine é do tipo único, Fogo. Ou seja, o nosso Scizor irá sofrer 4 vezes o dano de fogo vindo de Arcanine. Mas e se Scizor trocasse a sua tipagem? Usando a mecânica de terrestrialização, Scizor pode trocar a sua tipagem para água, perdendo as suas 2 de vantagens contra fogo. E foi assim, com muitos erros e acertos, eu ganhei minha primeira disputa de Pokémon competitivo. Os nossos lindos Pokémons mandaram muito bem, mas eu tava tão confiante que eu decidi fazer mais uma. Noroi, Noroi! The World は最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとてお前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないがパワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならねえ撫でるだけのことを言うのか。2万円もしたズボンが破れたがよ。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。はあ、くだらん挑発に乗ってやってもうちょっとだけ試してやるか。ラッシュの速さ比べか。無駄無駄無駄無駄無駄。